No Jornal Rio Doce de hoje, quadro de psicologia com Lucas Napoli. O trânsito de Valadares sofre alteração para aferição dos radares. Valadares entra na contagem regressiva para a CAV 2022. Corpo de Bombeiros enfatiza a importância dos aceiros contra incêndios. Vamos falar também sobre as doações de sangue. Unidade móvel vai percorrer o estado em busca de doadores. E vícios em games. Saiba como a OMS classifica quem precisa da ajuda. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. Com a chegada da seca, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Meio Ambiente vai falar um pouco sobre os modos preventivos para os donos das zonas rurais. Veja agora. O mês de junho é conhecido por temperaturas baixas e pouco volume de chuva, o que faz as vegetações ficarem mais secas. Isso contribui com a prevalência de incêndios. Uma das principais formas de prevenção é o aceiro, que é um espaço de 3 metros entre a vegetação de um terreno e outro, o que impede que as chamas avancem, ficando em um local restrito. O aceiro pode ser feito periodicamente como forma de prevenção ou ainda quando o incêndio já está alastrado, o que restringe os danos. Neste período de seca, o Corpo de Bombeiros orienta a confecção dos aceiros para evitar a propagação das chamas caso algum incêndio seja registrado. E na manhã de hoje teve a aferição dos radares em 3 pontos aqui da cidade de Governador Valadares. É o que você vai ver agora. A ação foi realizada pelo Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, no cruzamento da Rua Marechal Floriano, na Rua Quintino Bocaiúva e na Avenida JK. O motivo da avaliação é para certificar de que os equipamentos estão marcando a velocidade corretamente. A verificação dos radares é feita seguindo o Regulamento Técnico Metrológico do Inmetro. O chamado distúrbio de games agora é considerado uma doença pela OMS, mas não são todos que jogam videogames que podem ser enquadrados como doentes. Nesta reportagem você vai ver alguns pontos que a OMS fala para fazer essa classificação. Caio já perdeu as contas de quantas vezes aperta este botão durante a semana. Ele coleciona pelo menos 45 jogos de videogame e mais de 1.350 horas online em menos de 2 anos. Parece muito, mas ele admite que está longe do que jogava antes. Porque a gente ficando mais velho, vai tendo mais responsabilidade, trabalhando, estudando, e a gente acaba que não tem tempo. Mas o tempo livre que a gente tem assim, é sempre jogando. Os especialistas apontam que há uma grande diferença entre ser um jogador entusiasmado e ser um viciado. Identificar é fácil. A pessoa não consegue parar de jogar e começa a ter prejuízos na vida fora da tela. O vício acontece quando a pessoa passa a ter um uso compulsivo ao ponto de perder o controle, que a gente chama de dependência. O que é isso? O que é perder o controle? A pessoa, por exemplo, se programa para jogar por 1 hora por dia e quando ela começa a jogar, ela não consegue parar, ou joga por muito mais tempo do que inicialmente pretendido. Esse comportamento passou a ser considerado uma doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde, uma decisão que leva em conta aumento do número de jovens que têm abusado do videogame. Um jornal de psiquiatria da Oceania estima que cerca de 2% da população mundial sofre do transtorno, que pode ter efeitos no organismo parecidos com o uso de drogas. No final das contas, tanto as substâncias quanto os jogos liberam dopamina, que é a substância que causa prazer, no sistema de recompensa do cérebro. E é isso que inicialmente gera o vício, a busca pelo prazer. Então, a pessoa passa a usar como uma válvula de escape ou como um mecanismo para gerar prazer, e ela sempre fica em busca daquele mesmo prazer. No caso dos jogos eletrônicos, os sintomas de abstinência são irritabilidade,
impulsividade, agressividade e ansiedade, que aparecem quando a pessoa não pode jogar, como no caso de crianças que têm o tempo online controlado pelos pais. O perfil de quem sofre da dependência costuma ser de pessoas do sexo masculino e de classe média, e normalmente o uso abusivo começa na pré-adolescência. Por isso mesmo, a prevenção é a melhor medida para que a situação não fuja do controle. Então, é reduzir, estabelecer um limite de horas por dia. A gente recomenda até 2 horas por dia, no máximo, de jogos eletrônicos. Além disso, estimular atividades que sejam incompatíveis com os jogos. Então, por exemplo, um esporte ao ar livre, arte, dança, outras coisas que gerem prazer além do jogo, para o jogo não ser a única forma de satisfação e de prazer daquela pessoa. Estabelecer as zonas livres de tecnologia em casa. Então, por exemplo, a mesa de jantar e ter um horário de confraternização entre a família em que as pessoas elas não usem dispositivos eletrônicos. No próximo bloco, a contagem regressiva para a CAV 2022, o quadro de psicologia com Lucas Napoli e também a unidade móvel que vai percorrer o estado de Minas Gerais buscando doadores de sangue. O Jornal Rio Doce volta daqui a pouco.